Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de São Lucas, o Evangelho de acordo com Lucas. Lucas escreveu o livro que tem o seu nome e escreveu também o livro de Atos. Alguns pensam que ele pode ser o único escritor de todo o Novo Testamento que possivelmente teve algum sangue gentio. Na igreja primitiva, os dois livros estavam juntos. Lucas e Atos foram passados às igrejas. E ele disse isso, escrito de acordo com o que Jesus disse, na verdade. 21º capítulo, 24º versículo. O grande 21º capítulo no versículo 1, começando no versículo 24. Isso começa bem no meio de um discurso dado por Jesus Cristo. E a razão pela qual eu faço dessa maneira é para o propósito básico de compartilhar o que ele disse. Parte desse discurso dado algumas horas antes de acontecer a crucificação é a respeito do curto período de tempo que viria logo após, quando Tito destruiria Israel com o seu exército. E no mesmo discurso o Senhor foi à frente e falou a respeito daquilo que aconteceria agora no futuro. E ele disse: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso já aconteceu. O povo judeu, por 1900 anos, foram espalhados como palha no vento por todo o mundo, que resultou no horrível holocausto do maluco alemão Adolf Hitler, que na Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de pessoas morreram, assassinados. E ele disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E esse tempo dos gentios vai se cumprir quando Jesus Cristo voltar na batalha do Armagedon. E o anticristo vai ser expulso de Jerusalém. Zacarias diz que metade da cidade vai cair. As mulheres vão ser violentadas, estupradas. A cidade vai experimentar um derramar de sangue como nunca antes. E vai ser aí quando o tempo dos gentios vai ser cumprido e nunca mais os gentios vão usurpar a autoridade sobre a cidade de Jerusalém desse dia até a eternidade. E ele disse: um pouco antes desse tempo vão existir sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra na angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Quando ele usa essa expressão bramido de mar e ondas, não fala do oceano. Ele está falando de pessoas rugindo em descontentamento. Nós já começamos a ver isso e é só o começo. Homens desmaiando de terror, não são ataques do coração, não são coronárias, eles estão apenas desistindo. Homens poderosos desistindo, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu quero usar como tópico nessa noite o último dos últimos dias. Biblicamente falando, os últimos dias começaram com o ministério de Jesus Cristo. Seus últimos dias duraram até os dias de hoje. E como nós vamos começar a ver essas coisas que foram profetizadas há mais ou menos 2000 anos atrás, começaram a acontecer, nós sabemos que esses são os últimos dos últimos dias que estamos vivendo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto eu ministro nessa noite, eu faço isso com uma coisa em mente, e é glorificar a Jesus Cristo. Nos ajude a pregar com uma unção tremenda.
nos ajude a tocar a trombeta fortemente, nos ajude a gritar em alta voz, nos ajude, ó Deus, a proclamar a sua santa palavra, que possa alcançar aqueles sem medo e sem comprometer, aqueles que estão ouvindo pela televisão, que eles possam ser ungidos para ouvir em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia o telefone tocou no meu escritório, eu atendi e era um dos homens que já ocupou o cargo de secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, há anos atrás. E ele já teve vários cargos no governo, os maiores ofícios da terra. E na conversa que eu tive com ele me dizia que ele acabou de conversar com muitos líderes de nações de terceiro mundo, que estavam devendo a bancos ocidentais mais de 900 bilhões de dólares, mais do que o produto interno bruto de todos os países do Canadá, China e a Grã-Bretanha juntos. E na conversa que eu tive com ele, eu perguntei a esse homem que já tem 70 anos de idade, mais ou menos, já trabalhou com muitos presidentes, e eu perguntei para ele, será que é possível para que esse problema seja resolvido economicamente, financeiramente falando? Ele disse: irmão Swagger, eu servi no governo por toda a minha vida, e eu já estive de frente de muitos problemas do mundo, tentando resolvê-los, mas eu, em toda a minha vida, nunca enfrentei um como esse. Para ser sincero com você, ele disse, eu não sei qual é a resposta. Ele disse, o mundo não sabe, o homem comum, se podemos usar esse termo, anda nas ruas sem saber dos perigos que podem vir sobre todo o mundo e colocar ele em uma crise econômica que pode fazer a depressão de alguns 50 anos atrás parecer algo comum. E ele disse, não sei o que vamos fazer. É de conhecimento comum hoje que os maiores, mais poderosos e ricos bancos nos Estados Unidos da América são insolventes, fazendo empréstimos para esses países de terceiro mundo que não conseguem pagar. Eles não sabem nem o que fazer. E esses bancos estão à beira de uma catástrofe. Em Mateus capítulo 24, versículo 21 em suas Bíblias, nos diz isso. Mateus 24, versículo 21. Jesus disse, porque, falando dos últimos dias, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Enquanto eu preparava esta mensagem nessa manhã, todo esse dia na verdade, para ser sincero, eu não tinha o desejo de pregar isso que eu acredito que Deus colocou em meu coração. Eu entendo que hoje eu posso soar como estraga-prazer, o pregador de tristezas, mas eu não tenho alternativa ou escolha a não ser a entregar a você o que Deus me entregou. No 6º capítulo, no livro de Apocalipse, o grande apóstolo João disse, simbolizando a terrível catástrofe que está por vir sobre esse planeta,
simbolizando através dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele nos disse no 6º capítulo do cavalo branco. O cavalo branco, que é símbolo do anticristo que virá, está no horizonte até mesmo hoje em dia, e que logo logo vai aparecer e dominar esse planeta. O seu Deus será o Deus da guerra. Ele vai, através da paz, através do engano, enganar a muitos, simbolizado pelo cavalo branco. E João diz que depois dele virá o cavalo vermelho, simbolizando guerra, o derramar de sangue. Guerra como esse mundo nunca experimentou em toda a sua história, e já experimentou muita guerra. Depois do cavalo vermelho virá o cavalo negro da fome. Fome que iria cortar o coração de nação após nação, enquanto milhares, se não milhões e milhões de milhões, provavelmente centenas de milhões de seres humanos vão morrer. E depois disso, ele fala do cavalo amarelo, a morte e o inferno. O cheiro de morte que vai vir da terra, enquanto a boca do inferno é aberta, engolindo milhões de milhões. E eu entendo que enquanto eu prego essas palavras, não é algo que o homem quer ouvir. O dia em que o mundo vai se colocar de pé na beira do grande avanço tecnológico que já existiu. A mente dos homens, como Daniel profetizou, tem literalmente crescido em um ponto em que o conhecimento tem se multiplicado como nunca antes em toda a história. O homem tem se esforçado para trazer um paraíso utópico, mas a espada de Damocles está por um fio. Eu não queria ter que pregar isso, eu não queria ter que falar nada disso, mas eu não tenho escolha. Ontem mesmo eu estava no telefone com um homem que ele é chefe dos nossos negócios em país do exterior, Jim Usley. Ele é um missionário veterano com 12 anos de experiência em país do terceiro mundo. Ele acaba de voltar da África e me disse, irmão Swagger, alguns países que ele estava. Ele disse, eu nunca vi nada como isso. Eu já viajei por todo o mundo constantemente por esse ministério. Ele disse, eu nunca vi nada como isso. Ele falou dos países que eu não vou dar nomes, mas ele disse que eles não têm o que comer. Eles literalmente não têm nada para comer. Crianças com barrigas estufadas, a fome chegando, você vê nos olhos. Você já pode ouvir o galopar daquele cavalo negro chegando a esse mundo. O dia que eles nos dizem que somente nesse ano aqui 50 milhões de pequenas crianças, escute bem o que eu vou dizer, 50 milhões de crianças vão morrer de fome ou estão a caminho da morte por fome. E vocês que estão me ouvindo na televisão, que dizem, eu não quero ouvir isso, pregador, eu não quero ter a minha mente cheia ou estufada com essas coisas, não me mostre essas coisas, não fale disso. Não faz diferença o que você quer ouvir ou quer ver. Fechar os seus olhos ou colocar sua cabeça na areia como um avestruz não vai mandar o problema embora. Os Estados Unidos da América senta como se fosse um oásis no meio de um mundo que está morrendo aos poucos. E hoje em nossas fronteiras nós não sabemos como nos defender. E eu não digo isso numa maneira militar, eu estou falando da pressão que cresce de milhões de seres humanos que querem entrar nesse país, porque tem fome, estão machucados, eles sofrem muito. Todos os dias no Haiti,
Milhares de criancinhas estão em filas com um pequeno copo ou uma pequena cuia na sua mão para receber comida. A manifestação que está acontecendo no Haiti nos últimos dias é porque não há comida. Esse homem que está sentado aqui na plataforma, Elmer Wayno, o irmão de John Wayno, todos os dias no El Salvador, em uma guerra que está começando, a pressão que vem, que nós não conseguimos nem descrever, milhares de menininhos e menininhas, por causa desse queimar no coração desse missionário que quer dar o que comer a eles, e essa organização aqui ajuda eles com isso. Mas a pressão cresce cada vez mais e mais. Outro dia, em Calcutá, na Índia, como nós mencionamos aqui, o Jim Muslim me disse que viu. Enquanto nós demos de comer a 20 mil meninos e meninas todos os dias, de segunda a sábado, ele os viu enfileirar, ele os viu comer toda a comida que tinha naquelas panelas gigantes. Então eles pegavam pedras, quando acabava a comida, e eles começavam a raspar dentro da panela para comer alguma coisa e comer a pedra para tentar chupar o que sobrava. O cavalgar que vem do Cavaleiro Negro, o último dos últimos dias. Eu sei que alguns vão te dizer que de alguma maneira vamos encontrar a saída para os nossos problemas e que tudo vai ficar bem. Coma, beba e se case, mas a Bíblia não nos diz isso. Independente do que os homens dizem, esse livro nos diz o que é que vai acontecer. E nos diz de tragédias que estão por vir, nos diz de desastres que estão por vir, nos diz de catástrofes que estão por vir. E o Jimmy Swaggart está aqui para te dizer hoje que a única coisa que importa nesse mundo, me escute santos, não é construir casas grandes ou comprar carros importados, ou dinheiro, ou fama, ou poder, mas é ser salvo pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo, e esperar o arrebatamento, a volta do Filho de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Paulo disse: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algo está errado em nossa nação hoje, quando o Congresso pode abrir cada sessão com oração, e ainda assim, nas nossas escolas, as crianças estão proibidas de orar pela Suprema Corte. Tempos trabalhosos, últimos dias. Algo está errado na América quando a pornografia pode ser vendida abertamente em loja atrás de loja e a Bíblia é proibida na nossa escola pública. Tempos trabalhosos, últimos dias. Algo está errado na América quando assassinos e estupradores são livres nas ruas e ganham sentenças fáceis, enquanto pais cristãos são colocados na cadeia por enviar seus filhos a escolas cristãs. Tempos trabalhosos, últimos dias. Algo está errado na América quando a Suprema Corte, você está me ouvindo, Suprema Corte, declara que está tudo bem com assassinar bebês em nome do aborto, mas a mesma corte vai contra a pena de morte, dizendo que é muito cruel para o criminoso. Tempos trabalhosos, últimos dias. Algo está errado com os Estados Unidos da América quando a televisão e todos os seus canais podem promover o adultério, o assassinato, pontos de vista liberais, mas quando um pregador do evangelho se levanta para pregar contra as mesmas coisas, eles são tirados do ar. Há algo errado nesses Estados Unidos quando o secretário do interior
Talvez o único homem crente que aquele escritório já teve o prazer de ter é retirado do cargo por causa de um comentário que ele fez. Mas um candidato à presidência pode se referir à comunidade judaica como dramáticos e receber um tratamento preferencial por parte da imprensa, e ninguém se atreve a criticá-lo. Algo está errado na América, algo está errado nos Estados Unidos. Últimos dias, tempos trabalhosos. Deus usou um outro termo e disse que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Como nós vimos, esses tempos que estão por vir e já começaram a vir sobre a nossa nação e no mundo, um excesso de maldade, uma fossa de iniquidade, a eminente guerra que está para chegar com proporções gigantescas, de terrível fome, pessoas morrendo de fome, milhões de pessoas morrendo. O fim de nações como o mundo as conhece. A última cartada de Satanás para tentar dominar o mundo. Deus disse que quando esses dias chegassem, eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! Atos capítulo 2, 17. E acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele não disse eu vou tentar derramar, ele não disse que eu vou apenas esprear você, ele não disse que somente as igrejas liberais iam fazer, ele não disse voltem aqueles que se desviem, ele disse eu derramarei do meu espírito, eu farei. Eu não vou permitir que nada me pare, eu não vou permitir que o comunismo me pare, eu não vou permitir que o modernismo me pare, eu não vou permitir que o liberalismo me pare, eu não vou permitir que o catolicismo me pare, eu não vou permitir que os protestantes me parem, eu não vou permitir que as igrejas mortas me parem. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e suas filhas vão profetizar, e os jovens vão ter visões, e os mais velhos vão sonhar sonhos. Eu vou fazê-lo, diz o Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dos últimos dias, por causa das coisas que eu falei. Os sinais estão à nossa volta. E o derramar do Espírito Santo, o derramar do Espírito, é um sinal que Jesus está voltando. Um homem me perguntou outro dia, o líder de uma das maiores denominações pentecostais do mundo inteiro, uma das maiores. Ele me perguntou, irmão Swagger, o que você vê para a igreja pentecostal no futuro? Eu sentei ali, olhei para ele, um grande homem de Deus, um grande pregador. E eu acredito que o Espírito de Deus falou ao meu coração, não é uma declaração profunda, mas eu quero dá-la a você. Eu acredito que a nossa igreja pentecostal tem que permanecer pentecostais. Elas têm que permanecer pentecostais. Nós temos que permanecer pentecostais. O poder do Todo-Poderoso Deus é a nossa força. O poder do Todo-Poderoso Deus é o nosso poder. O poder do Todo-Poderoso Deus é o que nos guia. O poder do Todo-Poderoso Deus é a nossa fundação. O poder do Todo-Poderoso Deus é a única coisa que vai tocar esse mundo e trazê-lo a Jesus. Se perdermos isso, nós perdemos o nosso propósito de viver. Nós temos que permanecer pentecostais. Em segundo lugar, alguns têm vergonha, mas eu não tenho vergonha alguma. Glória a Deus, eu me orgulho disso. Eu não estou nem aí para o que o mundo diz. Eu não estou nem aí porque a igreja moderna diz. Eu não estou nem aí pelo que os liberais dizem. Eu não me importo com o que outros pensam. Eu sou pentecostal. Eu acredito na salvação através do sangue de Jesus. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com evidência de orar em línguas como o Espírito os capacita. Eu acredito que Jesus cura. Eu acredito que Jesus liberta. Eu acredito que Jesus ouve oração. Eu acredito que Jesus faz milagres. Eu acredito que Deus é todo poderoso. E eu acredito que essa palavra é a palavra do Deus todo poderoso. Eu não tenho vergonha dela. Eu sou pentecostal e tenho orgulho disso. Glória a Deus. Espere aí.
Alguns de vocês estão se encolhendo no seu assento. Alguns de vocês estão se moendo por dentro. Eu não estou falando de nenhuma denominação. Eu não estou promovendo uma denominação. O batismo com o Espírito Santo não é uma denominação. Não é uma denominação. Glória a Deus. Aleluia. O batismo do Espírito Santo é uma experiência enviada por Deus, que pode encher o coração e a vida de qualquer um que vem até Ele. Ele vai encher com o Espírito Santo um católico, Ele vai encher o batista com o Espírito Santo, Ele pode encher o pentecostal com o Espírito Santo, Ele pode encher um metodista, ou um presbiteriano, ou um episcopal, ou um luterano. Ele enche o preto, o branco, o amarelo e o azul. Ele vai encher qualquer um com o Espírito Santo, o jovem e o velho. Ele enche o fraco, Ele enche o forte, Ele enche com o Espírito Santo o pobre, o rico. Ele enche com o Espírito Santo todos que vêm até Ele. O batismo no Espírito Santo é uma experiência enviada por Deus para todos os crentes, e é para os dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você. Será que te ofende ou ofende sua igreja se alguém levanta as mãos e diz glória a Deus? Se ofende, meu amigo, você precisa orar ou você está na igreja errada. Glory. Hallelujah. Será que ofende você quando o poder de Deus cai e o coral não consegue mais continuar a cantar, e milhares de mãos são levantadas aos céus e começam a adorar ao santo Deus e adorar aquele que fez a terra e aquele que mantém os rios rolando desde as montanhas até o oceano, e adora aquele que é tudo em todo? Isso te incomoda? Não me incomoda também. Hallelujah. Há mais ou menos 16 anos atrás eu entrei na rádio. Deus me mandou fazer isso. Era chamado de Hora do Culto. Era um programa de 15 minutos de segunda a sexta. E nós também estávamos aqui no Alasca, em todo lugar do mundo. Mais de 1.600 rádios diariamente. Comecei a ensinar no Espírito Santo. O Senhor me mandou fazer isso. E em uma manhã, mais ou menos a 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, eu fui acordado pelo Espírito Santo, e eu estava deitado na cama. O Espírito de Deus começou a falar comigo e se mover dentro de mim, a chorar. Eu me levantei mais ou menos, eu acho que era 2h30, 3 horas da manhã, e fui orar. Eu tenho um cômodo que na verdade é o meu escritório, e eu entrei ali e orei até o dia amanhecer. Mas um pouco antes do dia amanhecer, Deus mandou um dilúvio de glória em minha alma. E eu posso levá-lo ao lugar, eu posso te mostrar onde foi. O céu me tocou. O poder de Deus era tão forte e tão poderoso que eu tenho pena daqueles cristãos que não sabem do que é que eu estou falando. Você não tem a menor ideia. Deus é apenas um nome e são apenas palavras nesse livro. Jesus é apenas um homem que existiu na história. O Espírito fluía na minha alma e Deus me disse, Ele falou: eu quero que você pregue e proclame o Espírito Santo. E Ele disse: eu quero que você diga às pessoas para se prepararem, pois estou voltando. E Ele disse: acredite em coisas grandes comigo. E faça o que eu te chamei para fazer. Não demore. E eu me lembro do poder de Deus que veio sobre mim, e eu comecei a chorar até que o meu coração estava para explodir. Eu acho que em um momento, se o poder dele tivesse crescido um pouquinho mais, eu ia ter morrido. E eu deitei naquele chão, e eu disse: Deus, quanto tempo nós temos?
porque eu tinha somente alguns dias a mais, e eu disse: Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu vou chegar a essa distância em alguns anos. E o Espírito de Deus disse: jogue esses planos no lixo, ande rápido. E eu disse: Deus, quanto tempo? E eu estava de joelho ali contra a parede, meu coração estava partido. E Deus disse: você me pergunta quanto tempo antes de voltar? Ele disse: eu vou te responder rapidamente. Eu já disse ao Espírito Santo: apresse-se com o que ele tem que fazer. Essa é a minha resposta para você. Eu disse ao Espírito Santo para andar rápido. Eu me lembro naquele pequeno, insignificante programa de rádio, o primeiro dia que eu coloquei uma música para tocar, e comecei a tocar e cantar, e o título é: há um rio que flui do trono de Deus, há um rio que é cheio da sua graça e amor. Vem as águas, pois há muita provisão, há um rio que não seca, irmão. E o poder de Deus veio sobre aquele estúdio, e eu descobri alguns dias depois, quando eu recebi cartas que chegou sobre essa nação. E Deus começou a fluir como um rio poderoso sobre todo esse mundo. E isso foi mais ou menos 15 anos atrás. E milhares, de dezenas de milhares e centenas de milhares no mundo inteiro, através de muitos canais, foram batizados com o Espírito Santo. Porque ele diz que nos últimos dias eu derramaria o meu Espírito. Deixe-me dizer, você não tem muito tempo. Você não tem muito tempo. Eu não tenho muito tempo. E alguns meses atrás, Deus renovou aquilo dentro de mim, e todo domingo, em quase toda cidade do mundo, estamos em cruzadas e temos ralis do Espírito Santo, e centenas são instantaneamente cheias do Espírito Santo. Ele diz: continue a fazer isso. Alguns dos auditórios têm 1.500, 2.500 pessoas. Eu disse: Deus, onde vou colocar as pessoas? Eu não sei como enfileirar eles, são muitas pessoas. E ele disse: não se preocupe com isso, traga eles aqui, eu vou enchê-los. Glory. Hallelujah. Nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Hallelujah. Independente do que aconteça, nós não podemos largar o poder do Espírito Santo. Terceiro, encontrado em Mateus 24, em sua Bíblia. Mateus 24, versículo 3, e depois iremos ao 14. Versículo 3: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: nos diga quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e ao fim do mundo. E no versículo 14 ele diz: e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é a razão pela qual estamos envolvidos em missões dessa maneira. Essa é a razão pela qual eu imploro a você por dinheiro. Na televisão eu imploro por dinheiro para fazer com que isso aconteça, porque há 5 anos atrás Deus me disse: ande rápido. Ele me disse: eu tenho pressa, as nações do mundo precisam ouvir, eles não podem tardar, eles não podem esperar. E a coisa maravilhosa a respeito disso é que país atrás de país, países que nunca permitiram um programa evangélico passar na televisão, que nunca permitiram a pregação do evangelho na televisão, aonde o governo controla a rede, eles estão deixando que nós possamos passar os nossos programas. No país da Itália, a casa do catolicismo, nós acabamos de entrar há 3 semanas atrás em todo o país da Itália, pregando o evangelho de Jesus Cristo, que Jesus salva, que Jesus enche com o Espírito Santo, e que Jesus Cristo está voltando. Aleluia ao Cordeiro. Pense no que eu estou dizendo. Na Argentina
tiveram que passar por uma guerra e o país teve que quebrar para que eles permitissem que o evangelho entrasse. Mas nós acabamos de entrar na Argentina, o grande país da Argentina, televisionando em espanhol para milhões de pessoas. E o escritório ali está recebendo muitas cartas. Muitas cartas. Na Nigéria, acabaram de começar uma revolução. Jim Moseley acabou de voltar dali anteontem. E eles disseram: Senhor Moseley, nós vamos passar o programa, não vamos te cobrar nada por isso, porque nós acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Em um outro país, que eu não vou mencionar o nome, na África, que tem mais de 60% de muçulmanos. Eu quero que você passe o seu programa aqui. O governo nos disse: Maomé, islamismo, muçulmano. Ele disse: que tipo de programa você quer passar? Eu disse: é um programa evangélico. Ele disse: o programa evangélico? Islam. Ele disse: isso é a respeito de Jesus Cristo? Ele disse: é sim. Não é sobre Maomé? Não, não é. É sobre Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Ele segurou ele pelo braço e disse: eu estava esperando por alguém me dizer a respeito de Jesus Cristo. Eu vou derramar o meu espírito. E ele disse que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha. Glória a Deus. Se em toda a sua vida você já viu um pregador que está possuído, se você pensava que veio aqui para ver algum pregador comum atrás de um púlpito para te dar algum tipo de reporte, você está enganado. Isso aqui queima na minha alma, isso está fluindo como um rio no meu coração. É a maior mensagem que o mundo já ouviu. Estamos botando o diabo para correr em todo lugar do mundo. Glory. Me escute, igreja, me escute aqui no Alasca. Se você tentar olhar para a sua pequena igreja e tentar entender, você vai morrer sem entender. Mas se você levar esse evangelho para fora das portas da igreja, leve aos indianos, leve aos esquimós, leve aos russos, glória a Deus, leve a eles, porque ele disse que esse evangelho do reino será pregado. Deus te abençoe, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, se você obedecer a palavra dele e pregar esse evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Em apenas alguns dias nós vamos construir um satélite, um transmissor de $500 milhão. Só existe um no mundo hoje, ainda não terminou. E eu escutei algo outro dia que eu não consegui parar de glorificar. Eu recebo instruções em Washington o tempo todo sobre uma coisa ou outra, e eu vou ser um pouco ousado, como Paulo disse. Vocês me permitem, eu estou no Alasca agora. Eu vou ser um pouco ousado. Os pregadores cheios do Espírito Santo sabem mais do que está acontecendo nesse mundo que aqueles em Washington. Aleluia! Eles nos chamam ali para nos instruir, nós instruímos a eles porque nós sabemos o que o livro diz. E um dos generais mais poderosos dos Estados Unidos disse outro dia: nós estamos trabalhando em um sistema que eu não vou tomar o tempo de vocês falando de detalhes, que custa bilhões de dólares. É para a defesa dos Estados Unidos, e eu estou feliz que eles estão fazendo isso. Mas aquele grande general disse: um dos problemas desse programa, que eu não vou mencionar nome agora, vai ser, ele estava falando
para inteligência militar, propaganda, levando a palavra, a mensagem não do evangelho, mas da maneira de viver americana aos russos. E no satélite ele disse: nós podemos virar aquele satélite para onde a gente quer, e ele pode transmitir para a União Soviética, para a China e até mesmo para o leste europeu. E ele disse que deixou os russos com medo porque eles não conseguem travar o sinal. Eles não podem travar. E ele disse que vai chegar um tempo em que todo russo vai ter uma antena, todo chinês vai ter uma antena. E ele disse que a tecnologia está avançando e eles vão colocar em suas janelas e eles vão poder receber sinais do mundo inteiro. E quando ele disse isso, o Espírito Santo saltou em meu coração. Nós vamos enviar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei do que eu estou te falando, assim como eu tenho certeza do meu nome. Nós vamos inundar a União Soviética com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos inundar a China comunista com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos encher a Polônia, que está sofrendo, para ser liberta com o Evangelho de Jesus Cristo, com esses satélites. Porque ele diz que esse Evangelho do Reino vai ser pregado nos últimos dias. Glória a Deus. E eu estou me preparando para isso. Glória ao nome de Jesus. Eu não vou ficar satisfeito até que toda pessoa, toda casa, toda vila, todo país no mundo escute a mensagem de Jesus Cristo. Alguns de vocês me assistindo na televisão, você pode ficar nervoso comigo, você pode me odiar, você pode não gostar porque eu estou pedindo dinheiro, mas você pode ficar nervoso o quanto você quiser. Eu vou continuar pedindo, eu vou continuar orando, eu vou continuar acreditando por um propósito, e é levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Estamos vivendo nos últimos dias. As coisas que eu sei que estão por vir já começaram a acontecer. Nesse momento, os comunistas estão pressionando a América Central. Eles querem entrar no México e depois nos Estados Unidos. Eu estava no leste africano. Eu segurei garotinhos e garotinhas nos meus braços que estavam morrendo. Eu sabia que eles estavam morrendo. Missionários sabiam que eles estavam morrendo. E eu não tenho certeza se eles sabiam ou não. Os estômagos estavam estufados para fora, cabelo laranjado. Quando você fica sem comida por tanto tempo, o seu cabelo fica alaranjado e depois cai. Nós estamos levando comida a alguns lugares e nós já levamos algumas toneladas a alguns lugares, mas para alguns não foi rápido o suficiente. Eu assisti enquanto uma garotinha, as pernas dela era da grossura dos meus 2 dedos, se fosse isso. Ela parecia ter 6 anos de idade, mas ela tinha 12. Eu olhei para o pouquinho de cabelo laranja que tinha na cabeça dela. Eu olhei para os olhos tristes e a barriga estufada. Eles estavam indo buscar um balde de milho. E eu olhava para ela enquanto eles entregaram a ela. Era um balde pequeno, talvez 1 galão, milho seco. Ela pegou aquele balde. Eu não sei qual é o peso de 1 galão de milho, para falar a verdade. E eu vi ela caminhar, tropeçando, e ela caiu. E ela estava tão fraca fisicamente que estava pesado demais para carregar o balde. E ela caiu. Eu vi o milho espirrar da vasilha. E eu nunca vou esquecer o que eu vi.
Ela colocou a mão naquela poeira e a poeira tinha 3 polegadas de grossura. Fazia 3 anos que não chovia ali. E tentou juntar e colocar de volta no balde. Eu assisti. Eu assisti ela tentar tirar a poeira do milho. Eu a vi abraçar o balde e tentar levantar, mas não conseguia. E um dos cinegrafistas foi até ali, um homem brusco, veterano do Vietnã, um dos melhores cinegrafistas no mundo inteiro. Ele já ficou pendurado de helicópteros durante a guerra do Vietnã e já filmou milhares de horas daquele inferno do Vietnã. Eu assisti aquele homem que já viu homens morrerem de tudo que é jeito. Os olhos dele foram cheios de lágrimas e ele foi até ela, a levantou. Escute bem. Você pode dizer: ah, isso é lá na África, não é problema meu. É meu problema. E é seu problema. Escute bem. Meu rosto é branco. Alguns de vocês são marrons, outros negros, outros vermelhos, alguns amarelos. Mas quando Deus vê você, Ele não quer saber se você é da África, América, eu sabia que Jesus amava ela como Ele me amava. Eu escrevi, quando nós saímos dali, algumas semanas depois, e eu perguntei, e eu mencionei alguns deles. Será que eles sobreviveram? Nós construímos barracas para eles, demos o que comer para eles, fizemos o nosso melhor, mas milhares deles continuaram vindo. E o missionário escreveu para mim e disse: irmão Swagger, alguns deles não sobreviveram. Era tarde demais. Vivemos hoje os últimos dos últimos dias e não vai melhorar, só vai piorar. Jesus está voltando, Ele é a única esperança e a única resposta. Abaixe sua cabeça. A sua cabeça está baixada, os seus olhos estão fechados. E eu pedi a Deus nessa reunião, eu disse: Senhor, se uma só pessoa, só uma, puder ser transformada nesse culto, que se Jesus tardar, eles podem sair e mudar esse mundo, ou acender uma luz na escuridão, vai valer a pena todo o dinheiro que a gente gastou, todo o trabalho, toda a obra foi feita. Muitos de vocês aqui essa noite, vocês não estão vivendo corretamente, você está indo na direção errada. Você sabe em seu coração que Satanás já tem tentado roubar a sua alma, e ele tem atrapalhado a sua vida. Você sabe disso. Eu não estou tentando te julgar, eu estou simplesmente dizendo que é assim que as coisas são. Você precisa de Deus. Você precisa voltar para casa. A única segurança é estar em Jesus. A única proteção está em Jesus. Não há outra proteção. Quantos nesse lugar podem levantar as mãos e dizer: irmão Swagger, eu não estou vivendo da maneira correta, eu preciso de Deus, não estou vivendo bem, ore por mim, eu prometo que não vou te envergonhar. Levante suas mãos. Eu estou vendo uma mão ali, eu vejo sua mão em todos os lugares. Nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos?
Eu vejo a sua mão aqui em cima, na esquerda. Continue levantando as mãos. Eu vejo lá atrás também, nas arquibancadas. Ore por mim, pastor, por favor. Eu estou vendo as suas mãos. Continue levantando as suas mãos. Jovens e mais velhos, levante as mãos. Deus te abençoe. Eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor. Se levante. E eu vou pedir toda pessoa de Deus nesse lugar para orar. Existem muitos aqui, eu sei, que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus e acreditam em Deus. Você sabe orar, você sabe tocar o coração de Deus. Deus te escuta e responde suas orações. E antes de chamar essas pessoas aqui à frente, eu quero que você, rapidamente, acredite em Deus comigo. Eu quero que você ore verbalmente, em voz alta, e vamos acreditar em Deus juntos, para um mover do Espírito Santo que venha sobre esse lugar. Pai Celestial, nesse momento, eu peço para que a sua força e o seu Espírito flua como um rio através dessa congregação. Eu oro para que o Senhor faça também isso na televisão. Eu oro, Deus amado, para todo homem, menino ou menina nesse lugar, para que venha ser convencido pelo Espírito Santo. No santo nome de Jesus eu te peço. E agora eu quero pedir para que todos vocês que levantaram as suas mãos no começo e disseram que precisam de oração, venha até aqui à frente. Eu quero que você se coloque de pé aqui na frente. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart, você está vindo para Jesus Cristo. Venha até aqui, Ele é a única esperança. Problemas estão vindo, mas Ele é a única esperança. Catástrofes estão vindo a esse mundo, mas Jesus é a única esperança. Problemas terríveis estão vindo sobre esse mundo e Jesus é a única esperança. Vocês que levantaram as suas mãos na arquibancada, lá na frente, lá atrás, aqui dos lados, vem aqui enquanto eles cantam. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart aqui por alguns momentos, e você na televisão também. Eu quero que você me dê sua atenção, onde quer que você esteja no mundo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Eu quero que você me escute com cuidado, porque eu já pedi a Deus para me dar as palavras exatas para te entregar. Você que veio aqui e trouxe o seu filhinho que está sentado nos seus ombros, glória a Deus porque você o trouxe. Glória a Deus porque você o trouxe. Glória a Deus. É um dos melhores momentos da vida dele. E se ele encontrar a Jesus, você deu a ele a melhor coisa que você poderia dar a ele. É a primeira coisa que Deus me manda entregar. Em segundo lugar, você veio até aqui e ele me disse para te falar isso. Não importa quem você seja, de onde você veio ou quais são os seus problemas, não faz diferença. Quanto pecado esteve em sua vida, talvez alguns de vocês nunca tocaram as drogas, o álcool, ou sexo ilícito, ou drogas, ou perversão.
Talvez alguns de vocês já fizeram isso, mas não faz diferença. Ele disse: se você de todo o coração me seguir, eu digo entregar o seu coração a Ele. Não venha até aqui e amanhã volte à mesma vida, mas diga: Jesus, onde quer que o Senhor me leve, eu vou com o Senhor de agora em diante. Ele diz que se você fizer isso, Ele vai te dar vida. Ele vai te dar mais que a vida, Ele vai te dar vida eterna. Ele vai te dar mais que vida eterna. Ele vai te dar o céu como a sua casa eterna. Você vai colocar Deus em seu coração. E Ele me disse para te falar que Ele te ama. Você não é um Zé Ninguém ou um Zé à esquerda. Veja bem, alguns de vocês aqui, por dentro, vocês pensam que ninguém ama você. Dentro de você tem um sentimento que ninguém se importa. Você na televisão, dentro de você, você não acha que ninguém se importa. Ele mandou dizer que Ele se importa. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe a sua solidão, e Ele quer entrar no seu coração. E Ele está na porta, batendo agora, dizendo que se você abrir, Ele vai entrar e você vai cear com Ele. E agora eu vou orar a oração do arrependimento. E eu sei o que você precisa dizer, mas eu quero te ajudar. Eu vou meio que abrir a porta para você. Jesus falou a respeito de chaves. Ele está nos dando a chave nessa noite para abrir a porta. E a chave é a palavra e o nome e o sangue. Porque Ele disse: onde eu ver o sangue, eu vou passar por você. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Eu vou orar a oração do arrependimento e eu quero que você repita comigo. Você na televisão, eu quero que você repita comigo. Garotinho, nos ombros do seu amigo ou nos ombros do seu pai. Eu quero que você ore comigo também, filho. Muito bem. Vamos orar agora, todos nós. Eu quero que você diga isso de todo o seu coração. Querido Pai Celestial, eu estou cansado do pecado, a maneira como eu tenho vivido, das coisas que eu tenho feito. Me perdoe, me lave com o seu sangue toda a iniquidade. Nesse momento eu vou te seguir. Querido Jesus, eu vou te servir de acordo com a tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. Com o meu coração eu acredito que Jesus ressuscitou Ele dentre os mortos e que Ele vive. Nesse momento eu quero que o mundo saiba, eu quero que a minha família saiba, eu quero que todos saibam. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. E de acordo com a palavra dEle, eu acredito nele, eu aceito Ele, eu o servirei toda a minha vida. Eu sou lavado, eu sou justificado, eu sou santificado, eu estou salvo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 It was amazing.